Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos emergentes do futebol. Esta semana vamos falar de um tema que nos diz muito aqui no podcast e que curiosamente foi algo que despoltou a ideia de criarmos o Scout Radar. Estou a falar do Golden Boy, um prémio atribuído pelo jornal Tuttosport que desde 2003 seleciona o melhor jogador com menos de 21 anos a jogar nas ligas europeias. Ao longo dos anos, jogadores como Van der Vaart, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sérgio Agüero, Pogba ou Mário Götze foram vencedores desta categoria, trazendo assim uma mística e peso a cada jovem que vai ganhando este troféu a cada ano. Nas últimas 4 edições houve 2 vencedores portugueses, Renato Sanches em 2016 e João Félix em 2019, sendo ele o atual Golden Boy eleito pela Tuttosport. Neste ano de 2020 já passámos pelas duas primeiras fases de eleição, a primeira sendo uma lista de 60 jogadores, depois reduzida para 40, e agora finalmente foi feita a shortlist de 20 jogadores, que serão aqueles de quem falaremos ao longo dos próximos 2 episódios do Scout Radar. Em relação a jogadores portugueses, para este ano foram nomeados Tomás Tavares, Fábio Silva, Rafael Camacho, Tomás Esteves, Vítor Ferreira, Gonçalo Ramos, Eduardo Quaresma e Pedro Neto, tendo, no entanto, sobrado apenas um na shortlist final, Fábio Silva, atual jogador do Wolves de Inglaterra. Para esta conversa sobre estes 20 nomeados finais, tenho então comigo o Eduardo Costa e o Filipe Melo, colaboradores nos vários projetos da ProScout. Filipe e Eduardo, bem-vindos, obrigado por aceitarem o meu convite para participar. Não sei se querem deixar alguma nota introdutória para quem nos está a ouvir lá de casa. Sim, olá David, olá Filipe também. Já estou familiarizado com os podcasts da ProScout, é a minha primeira vez no Scout Radar e pronto, espero que corra bem assim como das outras vezes. Sim, olá e obrigado pelo convite. Só queria dizer que estas listas são muito interessantes e acaba também por ser são sempre jogadores em diferentes fases do seu desenvolvimento, porque nesta lista de 20 e mesmo nos 10 que vamos falar hoje, temos jogadores que já jogam regularmente nos seus clubes e temos outros que ainda estão a tentar descobrir o espaço para aparecer, e acaba sempre por ser interessante ver que numa lista tão curta há tantas diferentes fases de desenvolvimento. Exatamente, e um deles vamos então começar por um lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, Mitchel Bakker, um jogador holandês de 20 anos, é da geração de 2000. Recordo que os eleitos para este ano são todos da geração de 2000 ou acima, portanto, de 2001, etc. E que é um jogador que apareceu esta época a titular na equipa do Paris Saint-Germain, devido a algumas lesões que o plantel neste momento tem para essa posição, e então é um jovem que aparece aqui em grande força nesta fase inicial desta época 2020-2021. Ele é um jogador que esta temporada já realizou 6 jogos, inclusivamente uma assistência para golo, e que chegou a temporada passada ao Paris Saint-Germain, vindo do Ajax sub-21. Eu penso que ele não se chegou a estrear pela equipa principal do Ajax, e que é um jogador que se calhar é aquele mais desconhecido desta lista que ficou selecionada na shortlist final do Golden Boy. Eduardo, vou começar por ti e queria te perguntar quais são as características que tu queres destacar deste jogador e qual é o futuro a curto prazo que tu vês para a carreira dele. Sim, o Bakker é um lateral interessante. Do que tem visto dele no PSG, dá-me a entender que é um lateral que fisicamente se destaca, obviamente, bastante vê-lo a jogar, e mesmo após essa imposição física também consegue ter uma projeção ofensiva interessante, o que nem sempre é comum. E é um jogador que, pronto, na generalidade dos aspectos defensivos é forte, tanto nos duelos aéreos, lá está pela imposição física, como pelos duelos no chão. A nível do desarme também é um jogador interessante também por essa capacidade física, ou seja, nota-se que a nível técnico é um jogador que impõe muito físico para conseguir atingir o seu objetivo, nestes casos defensivos. No aspecto ofensivo, quando chega já mais perto da área, ou seja, da zona de cruzamento, da zona de definição,
é um jogador que tem qualidade nessa definição, mas também na capacidade de decidir. Toma, a maior parte das vezes, uma opção correta, e é um jogador interessante no ponto de vista também ofensivo. A curto prazo, vejo a conseguir ganhar o lugar no PSG. O PSG, por norma, não é um clube que aposta muito nos jovens, seja de formação ou que cheguem recentemente ainda jovens ao clube, mas creio que Bernat, em condições normais, é o titular da equipa, mas que Bakker pode competir também com Kurzawa para ganhar um lugar digamos assim, de suplente, mas eventualmente conseguirá superiorizar-se a Bernat e também ser uma opção mais regular e uma opção interessante também para o PSG de projetar o talento deste jogador. Sim, vou fazer a ponte agora para o Filipe e queria-te perguntar se achas que é um jogador para termos em atenção até para a própria seleção holandesa nos próximos anos. Se achas que é um jogador que tem hipóteses de se impor também na seleção? Assim, na minha opinião, vai muito depender de como é que ele agora consegue estar no Paris Saint-Germain. Com a lesão do Bernat, supostamente vai ser entre ele e o Kurzawa para titular. E se conseguir ter uma boa sequência de jogos, então sim, pode ser uma boa opção na seleção. Como o Eduardo disse, parece-me fisicamente é muito forte. Também quando chega à frente tem uma boa qualidade de passe, de variação em bolas diagonais, da esquerda para a direita. Penso que defensivamente pode melhorar um pouquinho nas distâncias em que deixa para o central. Muitas vezes é um daqueles laterais que fica muito obcecado com o extremo, se está aberto, ou com o lateral oposto que suba, e muitas vezes deixa muito espaço entre ele e o central do seu lado. Mas sim, tem agora esta grande oportunidade com a lesão do Bernat para tentar ganhar a titularidade no Paris Saint-Germain. Eduardo, queres tentar adivinhar se vai ser ele o vencedor do Golden Boy? Achas que é um jogador que ainda não tem esse impacto? Acho que ainda não tem esse impacto, nunca se sabe o dia da manhã. Por norma, as defesas não têm muito historial de ganhar este tipo de prémios, mas veremos. Não acredito muito, tem uma aposta, mas ainda não a vou dizer para já, porque não vamos falar dele, né, neste episódio. Exato, sim, eu no fim também hei de vos perguntar quais é que são os vossos jogadores favoritos para ganharem o prémio. Pronto, acho que posso então passar ao próximo jogador que teremos para falar hoje, que neste caso é o Eduardo Camavinga, um jogador que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui em episódios anteriores também no Scout Radar, e que é um jogador que realmente tem tido uma ascensão meteórica na equipa do Rennes e que já viu o seu nome a ser associado a grandes colossos europeus, como por exemplo o Real Madrid, cujo interesse foi mesmo muito noticiado pela imprensa como sendo uma possível transferência no verão, que acabou por não se verificar no verão, que neste caso no verão, mas no mercado de transferências, que geralmente é feito no verão, que este ano foi feito até outubro, peço desculpa, e que é um jogador que tem condições para ser top mundial. Filipe, eu agora vou começar por ti e queria te perguntar quais são as características que tu querias destacar e já agora o que é que tu mais gostas de ver no jogo dele. Sim, no Camavinga é uma coisa incrível, de pensar o interesse mediático que ele já tem, a quantidade de pessoas que já ouviram falar dele, e quando ainda só tem 17 anos é uma coisa incrível. Em termos de características, é um médio super completo, que pode fazer muito bem a função de 8 ou de 6, tem uma capacidade de transporte de bola, uma qualidade de passe de tanto curto, médio até longo passe, muito, muito interessante. É muito proativo no seu jogo, por isso quando tem a bola tenta sempre procurar um passe para a frente, ou mesmo o transporte de bola que tem, e mesmo depois com isto tudo, defensivamente também é muito forte, porque segundo as estatísticas dele do ano passado no Rennes, acaba por ter em média 5 desarmes ganhos por 90 minutos. E é muito, muito interessante. Estavas a perguntar há bocado do Bakker para ganhar o Golden Boy. O Camavinga não é a minha aposta, mas sem dúvida que
que anda lá por cima. E É dos favoritos. vai ganhar no outro ano, de certeza, por ser tão jovem. Exatamente, ele é de 2002, portanto ele ainda, para além deste ano, ainda pode estar em mais 2 anos, os próximos 2 anos ainda pode constar aqui da lista dos Golden Boy. Portanto é realmente muito, muito, muito novo e que com este mediatismo que já tem, é um jogador que realmente temos que contar para o futuro. Eduardo, pergunto-te agora a ti se a tua visão sobre este jogador vai de encontro à do Filipe ou se queres destacar outras coisas. Sim, não difere muito. É um jogador que eu aprecio, não só por gostar do nome dele, mas também porque que também é um jogador interessante. É um médio muito interessante e surpreende mais pela idade que tem, mas também pela capacidade física que já demonstra, não no sentido de imposição física, mas no sentido de conseguir fazer várias funções no meio campo, em que o aspecto físico não o impede. Ou seja, é um médio que consegue vir atrás, receber na defesa, tem essa progressão de bola que o Filipe falou. É um médio influente no processo de construção, mas também no processo de criação, no processo de último passe. É um jogador muito inteligente no sentido posicional, também porque vai estar mais nessa zona de criação, consegue efetuar o último passe, um passe perigoso, mas também oferecer-se sempre enquanto linha de passe. E depois, claro, no momento defensivo destaca-se também na questão dos desarmes e dos duelos. É um jogador muito interessante, acho que tem... Gostava de o ver num contexto se calhar diferente do Rennes para o evoluir. Não diria que já o gostava de ver no Real Madrid, porque acho que isso é dar um passo maior que a perna. Mas lá está, estes jogadores jovens estão-nos sempre a surpreender e nunca se sabe, até poderia dar ainda mais craque no Real Madrid. Mas acho que é um jogador que já é um médio diferenciado, já é um médio com características difíceis de encontrar e que tem espaço para vir a ser um dos melhores médios no mundo. Não acredito também que ganhe o Golden Boy este ano, porque há outros favoritos. Mas tal como o Filipe disse, acho que é quase certo que eventualmente vai ganhar. Certo. Estavas a falar do próprio patamar competitivo do Rennes ainda ser um bom patamar competitivo para ele, incluindo ainda a Liga dos Campeões, que o Rennes esta época está presente, e portanto também é aqui uma boa oportunidade para vermos o Camavinga frente a adversários fora do contexto da Liga Francesa. E inclusivamente eu também vos ia perguntar sobre a questão da seleção, mas neste caso ele já é um jogador de seleção francesa, já fez 2 internacionalizações nesta última janela de jogos da UEFA Nations League. E já se estreou também a marcar. Ele, por acaso, contra Portugal não jogou, ficou no banco, mas este sim já não vos faz sentido também perguntar sobre a parte da seleção, porque já é uma certeza para agora. Assim sendo, penso que podemos avançar mais um nome na nossa lista que temos para falar hoje. E neste caso é o Jonathan David, que é um jogador que também teve muita cobiça no mercado de transferências e que houve vários clubes de top a qual foi associado, mas que acabou por se juntar ao Lille, uma equipa que tem feito umas últimas épocas muito interessantes no contexto de Liga Francesa e que tem uma visão desportiva que eu aprecio bastante, porque é um clube que aposta muito no scouting e no desenvolvimento de jovens talentos para depois rentabilizar desportivamente e financeiramente. Ele que é um jogador com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e Canadá, mas ele optou por jogar pela seleção do Canadá, onde já foi 12 vezes internacional e marcou 11 golos, uma marca realmente muito forte e que demonstra bastante as suas capacidades de finalização e a sua veia goleadora. Ele antes do Lille era um jogador que estava no Ghent, da Bélgica, e a transferência deu-se por 27 milhões. E ele é um jogador que, para além desta capacidade de finalização, tem mais algumas características que certamente o Eduardo nos vai aqui indicar. Eduardo, Sim, força. É um jogador bastante interessante. Gostei da transferência para o Lille, exatamente por esses motivos também, 10 por ser um clube, digamos que é um clube formador, não é? Um clube potenciador de talentos. Falando mais de características, é um jogador polivalente a meu ver, sabendo jogar como avançado, pode ser num sistema de 2 ou então mais atrás do avançado, quase como médio ofensivo.
É um jogador que se destaca pela velocidade, pela imprevisibilidade que tem no drible, e é um jogador que eu particularmente aprecio a sua capacidade de decisão e de entendimento do jogo. Apesar de ter 20 anos, já mostra que é muito, muito evoluído nestes parâmetros. E claro, como tu disseste, e não só por número de gols que já marcou, a sua capacidade de finalização também é acima da média. E é um jogador que, se cumprir todas as expectativas que se foram depositadas nele, não sei se vai ficar mais que um ano no Lille, porque tem qualidade para dar cartas em patamares superiores. Exato, e eu também era por aí que queria agora pegar na pergunta que vou fazer ao Filipe, e já agora queria-te então perguntar se achas que esta transferência do Ghent para o Lille foi o passo acertado na carreira dele, ou se achavas que já era um jogador para entrar a um nível superior? Eu acho que foi a escolha mais acertada, porque ele consegue evoluir de um campeonato belga para um campeonato francês, que é sem sombra de dúvidas mais competitivo, e senti que se tivesse ido para um campeonato mais físico e o salto fosse maior, poderia-se perder um pouco. Acho que vai ser muito interessante ver a adaptação dele no campeonato francês. E de ver como é que vai ser utilizado. Ele no Ghent realmente teve uma época fantástica, acho que acabou com perto de cerca de 23 golos, a jogar ao lado do Poitre, um avançado mais forte. Por isso passagem pelo Porto também. Sim, teve a passagem pelo Porto, está a ter mais sucesso lá agora na Bélgica outra vez, e por isso acho que foi a escolha mais acertada, porque sinceramente acho que é daqueles jogadores que se passasse diretamente para um campeonato ainda mais forte competitivamente, acho que poderia se perder um pouquinho. Acho que foi a escolha certa, e também foi uma escolha acertada do Lille para tentar substituir o Victor Osimhen, que foi para o Nápoles. Exato, por uma transferência também estratosférica. 80 milhões. 80 milhões. Portanto, se calhar este Jonathan David também vai ser outro que, quando sair, vai por um valor, se calhar, a rondar essas cifras. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, se tiver sucesso. Esse rendimento, não é? Sobre dúvidas, não é? Exato. Tem capacidade técnica e qualidade para isso. Sim, se me permitem só aqui desviar um pouco do tema, realmente o Lille é uma equipa que tem uma base jovem muito, muito forte, com jogadores como o Jonathan David, que acabamos de falar, mas depois tem o Zeki Celik, o Tiago Jaló também, que é português e também merece aqui o nosso destaque, e depois vários jogadores, mais outros jogadores no seu plantel, e já agora recomendo então para quem também quiser saber um pouco mais sobre o Lille, para voltar a ouvir ou ouvir pela primeira vez o episódio do Scout Radar que fizemos, julgo que no mês passado, que o comentador foi o Flávio Silva, e que foi dedicado inteiramente a talentos a observar nesta liga ao longo desta época 2020-2021. Feito esse parênteses, posso então avançar mais um nome na lista que nos traz aqui hoje, e vamos falar do Alphonso Davies, que na minha opinião é provavelmente o jogador que mais merece ganhar este prémio, digamos assim, porque é um jogador que deu um salto de um patamar competitivo de MLS para campeonato europeu de top, como é o alemão, e chega à Liga dos Campeões e começa a partir tudo e impõe-se de uma maneira irrepreensível no Bayern Munique, e é se calhar já um dos top 3 laterais esquerdos a jogar na Europa, na minha opinião. Agora queria então começar pelo Filipe. Queria primeiro perguntar se concordas com a minha visão de que ele é o principal favorito para ganhar o prémio, se não, justificares o porquê, e já agora também pedia-te para falares um pouco do que é que tu gostas mais de ver nele. Concordo absolutamente, acho que ele é o grande favorito a ganhar o prémio. Só não concordo quando dizes que ele é do top 3 laterais esquerdos. Eu acho que ele é o melhor lateral esquerdo neste porque realmente foi o que disseste, vindo da MLS a jogar a extremo esquerdo, chega ao Bayern Munique no segundo ano completo que faz, ganha a posição de lateral esquerdo e estava contra um rapazinho chamado Lucas Hernandes, que era campeão do mundo. Exato. E a influência que tem
numa equipa que ganha campeonato, taça, Liga dos Campeões, e a influência que ele tem nos jogos importantes, e acho que fica na retina o lance que ele tem contra o Nelson Semedo na Liga dos Campeões, é fantástico, porque tem velocidade, tem capacidade de drible, aparece bem também em zonas de finalização, permite ao Bayern Munique jogar com uma linha muito alta, porque tem capacidade também, uma transição defensiva fantástica, e é para mim o grande favorito a ganhar o prémio. Sim, Eduardo, para ti passo a bola a falar aqui um pouco do ponto de vista mais tático. Na tua opinião, o que é que o Alphonso Davies traz ao Bayern que mais nenhum jogador no plantel traz para aquela posição? Sim, eu acho que o Alphonso traz coisas que se calhar nenhum lateral esquerdo atualmente traz a qualquer equipa. Do ponto de vista claro, obviamente destaca pela velocidade, e isso ajuda também em certos aspectos do seu jogo que terá de melhorar, mas é um jogador que basta recordar os 3-0 que o Bayern deu ao Chelsea para ver que aquilo foi uma aula autêntica de como ser um lateral esquerdo ofensivo, porque a forma como ele conseguia progredir no espaço, como ele conseguia encontrar espaço para correr, como ele sabia tabelar, como ele sabia fintar por dentro e abrir por fora, são coisas que para um jovem de 17 anos ou de 19 anos ou para qualquer lateral esquerdo são características difíceis de encontrar, e é um jogador que, mesmo por nós às vezes vemos estes jogadores muito rápidos e que destacam pelo drible, que têm alguma dificuldade na definição, mas ele é um jogador também muito evoluído neste aspecto, que tem uma capacidade também de decisão acima da média, e sabe fazer overlap, sabe fazer underlap, e permite aos extremos do Bayern jogarem por dentro, porque ele faz dá a largura completamente toda. Acho que no aspecto defensivo pode melhorar um pouco no posicionamento, não estou a criticar muito, mas acho que pode melhorar nesse aspecto. Em termos de transição defensiva, ele torna-se bom nisso devido à velocidade, ele até pode ser ultrapassado por um passo ou devido a um mau posicionamento, que com a velocidade vai chegar lá, mas a velocidade também não dura para sempre, portanto são aspectos que pode melhorar no seu jogo. Eu não o vejo como... Assim, claro que para mim é entre ele ou o Haaland, os vencedores deste ano. Acho que vai ser o Haaland, a meu ver, mas ele poderia ser perfeitamente o vencedor. Acho que não o vejo a sair do Bayern, assim, num futuro próximo, não o vejo a sair do Bayern, a menos que surja uma proposta milionária de um Real Madrid, de um City, de um Barcelona. Duvido muito que ele saia do Bayern, e acho que vai ser um jogador que daqui a 10 anos não vamos estar a falar do Alphonso Davies. Exatamente. Sim, e agora fazendo então o transfer de lateral esquerdo para um lateral direito que também esteve associado ao Bayern de Munique, mas acabou por não ir para lá e foi para o Barcelona. É o Serginho Dest, um jogador que curiosamente também é da América do Norte, este dos Estados Unidos da América, e que é um jogador que veio do Ajax para o Barcelona, como já referi, penso que até foi mesmo no último dia da janela de transferências, por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, e que já ganhou a posição de lateral direito. Já fez 2 jogos na La Liga, penso que até é lateral esquerdo, salvo erro, portanto ele também tem esta capacidade em jogar dos 2 lados, e foi também já titular neste jogo da Champions League desta semana, que foi frente ao Ferencváros, que o Barcelona ganhou por 5-1. Filipe, queria começar por ti desta vez e queria te perguntar o que é que tu mais gostas de ver no Serginho Dest. Gosto que é um jogador que pode jogar tanto na direita como na esquerda. No Ajax jogou maioritariamente na direita, mas como disseste agora, no Barcelona tem jogado pela esquerda. Apesar de ser lateral, é um bom transportador de jogo pela ala, combina muito bem com os extremos. No Ajax havia muitos movimentos do extremo a baixar por dentro e ele combinar, fazer 1-2 e atacar o espaço nas costas do lateral. E faz muito bem essas combinações, por isso vai ser interessante ver a ligação no Barcelona, tanto na direita ou na esquerda, como é que ele vai ocupar esses espaços. No Barcelona parece que ainda está um pouco acanhado, não tem subido tanto como estava à espera, mas também quando chega uma equipa como o Barcelona deve demorar um bocadinho o entrosamento, mas sem sombra de dúvidas é uma contratação para o Barcelona que parece perfeita. Parece-me que em termos de ideia do Ronald Koeman
primeiro que já o deve conhecer, obviamente, por ter estado na Holanda, e depois parece muito mais lateral direito para o Barcelona do que o Sérgio Roberto, que apesar da qualidade técnica, penso que o Sérgio Dest tem muito mais capacidade de subida e de apoio ao ataque do que o Sérgio Roberto. Exato, e agora pego nesta tua última parte e queria também perguntar ao Eduardo, o que é que o Barcelona fica a ganhar em trocar o Serginho Dest pelo Nelson Semedo? Acaba por ser uma troca praticamente direta, em que vendem o Nelson Semedo no último dia do mercado e contratam este jogador. Na tua opinião, quais foram as motivações que levaram o Barcelona a fazer esta troca? Sim, foi praticamente uma troca. O Barcelona precisava de vender para comprar e acho que são jogadores com perfil ofensivo semelhante. O Nelson Semedo ofensivamente é muito bom, pelo menos em as suas medidas, enquanto naquilo que eu gosto mais de ver num lateral ofensivo. Creio que o Serginho é melhor num para um defensivo. Acho que é sobretudo a característica principal. É um jogador também que consegue ser associativo com os homens do meio campo, seja através do passe ou mais a nível de posicionamento. Como qualquer lateral direito tem tendência, não tem tendência, mas tem situações em que erra no ataque e isso pode comprometer um pouco a equipa, ou seja, acho que poderia melhorar um pouco na transição defensiva, mas acho que é um lateral, como o Filipe disse, ideal para o Barcelona, não só porque o Messi jogando na direita tem mais tendência a jogar pelo meio, também tem pode fazer tem essas características um pouco também de jogar mais por dentro para facilitar o pé esquerdo. Ou seja, acho que é um lateral que a nível tático também é o indicado para o Barcelona, mais do que seja Roberto, que é um lateral melhor no capítulo do passe e na técnica, mas não tanto no aspecto ofensivo, que é o que se calhar se pede mais na ala direita do Barcelona. Portanto, acho que foi uma contratação bastante bem pensada, que também renova o plantel em termos de idade. Uhum. Sim, eu agora queria-vos pedir só desculpa aqui pela mudança na dinâmica do podcast, porque nós ainda só falámos de 5 jogadores e já vamos em sensivelmente meia hora, que é o tempo em que geralmente, que é a duração em que geralmente tem os episódios, e portanto eu agora ia-vos pedir se podíamos fazer aqui uma mudança de dinâmica e cada um de vocês falava sobre um jogador para tentar também aqui passar por todos e com um nível de detalhe aceitável, fazemos aqui este binómio entre conteúdo e tempo que temos disponível. Assim sendo, queria então ir ao Eduardo, posso começar por ti agora. O próximo jogador que temos aqui é o único português na lista, que é o Fábio Silva, um jogador que todos os nossos ouvintes naturalmente devem conhecer. Ele foi realmente uma das grandes revelações nos últimos anos para a posição de ponta de lança a aparecer em Portugal, e que é um jogador que deu um salto para a Liga Inglesa numa transferência de 40 milhões do Futebol Clube do Porto para o Wolves, e que agora está a lutar pelo seu espaço também nessa equipa para também tentar ter minutos, onde não está a ser fácil devido também à presença do Raul Jiménez, que é um jogador que dá muito àquele modelo do Wolves. E então também era por aí que eu te queria perguntar, Eduardo, porque não indo tanto às características deles, porque acho que toda a gente já conhece mais ou menos o Fábio Silva, o que é que na tua opinião ele tem que fazer para conseguir ganhar minutos ao Raul Jiménez? Assim, acaba por ser um perfil um pouco diferente do Jiménez, mais um jogador que destaca mais para a movimentação na área e para o capítulo da finalização. Acho que é um jogador que precisa ter a evolução natural que qualquer um avançado precisa de ganhar confiança, precisa de ganhar mais entendimento do jogo, parece-me isso, mais perceber aquilo que o jogo pede e não tanto. Porque o que me parecia no Porto era um pouco isso também, que ficava-se demasiado naquilo que se calhar é pedido pelo treinador ou às vezes aquilo que os colegas pedem durante o jogo, e acho que eu preciso mais analisar aquilo que o jogo pede. Uma ideia que eu também transferi nesta questão no último artigo que fiz do Everton é utilizar mais o jogo como modelo, ou seja, entender aquilo que o jogo precisa naquele momento e o que é que eu preciso fazer nas várias fases e nos vários momentos que o jogo tem para conseguir triunfar e para conseguir ter um processo de evolução natural. E eu acredito que ele tenha potencial para ser um fora de série. Acho que não mostrou isso no Porto. Não sei se talvez o salto foi demasiado grande. A meu ver, se calhar foi um pouco grande demais. E agora indo para uma liga, com a Premier League,
tem uma competição muito feroz com o Raul Jiménez. Veremos que tempo de jogo vai ter, mas Nuno Espírito Santo já mostrou que é um treinador com capacidades para potenciar talentos e jovens, e o Wolves é uma equipa ofensiva e Fábio poderá ter minutos na liga mais competitiva do mundo e também crescer num contexto difícil. Às vezes um contexto difícil também beneficia Mudar a zona de evolução. conforto. Exatamente, também beneficia a evolução de um jogador, não tem que ser sempre um contexto a 100% favorável, mas acho que sim, que Fábio, se cumprir as expectativas, pode vir a ser um fora de série, e esperemos que seja um goleador por Portugal. Sim, e o Fábio é mais um jogador de 2002, como o Camavinga, portanto ainda pode constar destas listas do Golden Boy nos próximos anos e portanto também é certamente um nome a ter em conta para 2021 ou 2022, por exemplo, se realmente comprovar toda a qualidade que toda a gente lhe espera que ele tenha. Filipe, agora passo então para ti, vamos falar de um jogador que também é dessa idade, que é o Ansu Fati, que é um extremo que também apareceu no Barcelona assim um pouco derrompante, que ninguém estava assim muito à espera que ele chegasse com aquela personalidade e com aquela qualidade e se impusesse logo da maneira que foi durante a época que acabou, e que é um jogador que já é uma das grandes figuras do Barcelona, uma das grandes caras deste novo Barcelona, e que também já é internacional, salvo erro, penso que já foi chamado também à seleção principal de Espanha. Assim sendo, queria ouvir a tua opinião sobre as características gerais do Ansu Fati e o que é que tu vês que possa ser o futuro dele neste Barcelona versão Ronald Koeman. Sim, o Ansu Fati aparece o ano passado com 16 anos e este ano com 17, já se calhar a seguir ao Messi, acaba por ser a segunda grande figura do Barcelona. Se pensarmos que ele em 5 jogos este ano já leva 4 gols, é uma coisa inacreditável. E Mas também lembrar o pela próprio Messi quando aparece no sim, Barcelona. tem números de Messi, é uma coisa incrível. E até o que mais impressiona foi num ano, que nem é um ano muito bom em termos gerais para o Barcelona, a evolução que ele tem. Porque a capacidade de drible que ele já mostrava o ano passado, este ano mostra essa mesma capacidade, mas com melhorou imenso a capacidade de finalização e de aparecer no momento certo dentro da área para finalizar. É outro que também pela idade, como estavam a falar do Fábio e do Camavinga antes, eventualmente provavelmente irá ganhar este prémio. Acaba por ser muito, muito forte no 1 para 1. Tem um entendimento com o Messi de jogo incrível. Muitas vezes as tabelas que fazem 1-2 para um deles aparecer em zonas de finalização é incrível. E depois é a capacidade que tem de perceber onde está o espaço. Aparece muitas vezes bem nos meios espaços entre o lateral e os médios centro, com o corpo e os apoios já rodados para a área, para fazer com um drible muito curto, criar bem espaço para finalizar em espaços muito curtos, né? Porque quando uma equipa joga contra o Barcelona acaba por ter as linhas muito juntas. E é isso, pensar que daqui a um ano ele poderá continuar a mostrar este desenvolvimento é realmente incrível. Sim, é um jogador que vai ser daquele do lote restrito dos grandes craques da década de 2020, penso eu. Portanto, ele, a par de outros nomes que já falámos aqui e de outros que ainda vamos falar no próximo episódio, que têm tudo para ser as próximas grandes estrelas do futuro. Sim. Sim, Eduardo, queria agora passar para ti e vamos falar do Phil Foden, jogador do Manchester City, que curiosamente tu fizeste um artigo para o site da ProScout. Penso que na altura de fevereiro, março deste ano, portanto, quando ele começou a ganhar a titularidade no Manchester City, uma altura em que o City também procurava ali mexer um pouco com o seu jogo, que andava assim por uma fase um pouco mais negativa, e portanto queria também ir por aí e não tanto às características, porque penso que é um jogador que já quase toda a gente conhece e que toda a gente entende perfeitamente o que é que ele é como jogador, mas queria te perguntar, neste modelo do City, o que é que tu vês que ele pode trazer ao Guardiola? Sobretudo por ser um perfil diferente daquilo que o Guardiola tem no plantel. Acho que é dos únicos jogadores que têm capacidade para fazer aquilo que faz, no sentido em que era mais conhecido como um médio ofensivo, que ultimamente tem jogado a partir da linha e é um jogador que tem uma inteligência posicional acima da média que lhe permite, inteligência tática é o que eu quero dizer, acima da média, que lhe permite fazer várias funções, vários papéis dentro do jogo. Ou seja, é um jogador que
sabe jogar aberto e funcionar como extremo, tem uma capacidade de remate extraordinária, de longe, de finalização, de drible curto e de conseguir passar por dois adversários e finalizar, como é um jogador que pode jogar, mesmo jogando a partir da linha, pode procurar mais o terreno, o corredor interior do City e saber jogar entre linhas, tem uma capacidade de rotação incrível, do último passe e de entendimento do jogo também fora do comum. Eu chamei-lhe no tal artigo que tu falaste, chamei-lhe a pérola do Manchester City, e é como o Guardiola diz, é um menino de 500 milhões, que nem por 500 milhões saía. Ou seja, ele para mim vai ser o futuro do Manchester City, e acho que, a menos que não tenha nenhuma lesão grave, esperemos que não, está a ter uma escolinha perfeita, não é? É a escola Guardiola. Claro. E acho que tem capacidade para daqui a uns 2, 3, 4 anos ser talvez dos médios mais influentes no mundo, se não o melhor médio do futebol. Sim, é que ele depois ainda tem uma capacidade de finalização soberba. Ele realmente tem uma finalização muito boa e já tem contribuído com golos bastante valiosos para a equipa do City. Acho que posso então passar à frente e vamos ao penúltimo jogador que vamos falar hoje, que é o Ryan Gravenberch, que é um jogador do Ajax, um jogador holandês, 1,90 m, ele que é médio centro, e é também mais um da geração de 2002, já falámos de vários aqui nesta lista, e que é um jogador que também tem aparecido com grande categoria nesta equipa do Ajax, e onde já é titular absoluto esta época, exceto ali um pequeno período em que ele falhou 2 ou 3 jogos devido a estar infectado com o coronavírus, mas assim que passou os testes negativos, ele voltou à equipa e está aí de pedra e cal na equipa do Ajax, e que é um jogador que tem umas características muito interessantes para essa posição, não é assim, Filipe? Sim, para mim o que mais destaca para ele é a maturidade que tem em jogo. Tem só 18 anos e apresenta com uma calma quando tem a bola muito, muito interessante. Depois tem uma ótima qualidade de passe, aparece bem em zonas ofensivas. Ele é médio centro, mas um médio centro na Holanda e no Ajax principalmente aparece muito, muito em zonas ofensivas. Tem um bom remate. Na zona à entrada da área tem uma calma com a bola incrível, acaba por ter uma boa capacidade de drible também. A bola parece estar sempre colada ao pé. E é o que mais destaca. É um rapaz com 18 anos que este ano está a começar a explodir, mas que em termos totais de jogos na equipa principal ainda não tem muitos. Apresentar esta calma. Pode melhorar ainda um pouco no nível de recuperação de bola. Penso que é a maior área em que ele poderá trabalhar, mas sem sombra de dúvidas que no final desta época, se continuar a jogar, vai ser uma das grandes revelações ao nível da Europa para a idade. Uhum. Sim, e é mais um jogador que podemos ver a atuar nas competições europeias, onde será realmente um bom palco para ver como é que ele se comporta contra a competição acima do nível de Eredivisie, como também já dissemos um pouco há bocado com o Camavinga. Ele que também, pronto, eles estão num grupo até bem complicadinho, com o Liverpool à cabeça, portanto também aí vai ser um jogo interessante para também avaliar aqui as suas capacidades. Eduardo, vamos então fechar a lista desta primeira parte deste especial dedicado ao Golden Boy 2020 com um jogador do Manchester United, Mason Greenwood, que é também um jogador que foi uma das grandes apostas do Ole Gunnar Solskjaer na época passada e que continua agora na transição para esta época 2020-2021, apesar da equipa ter sido reforçada com mais alguns jogadores para aquelas posições de ataque. Queria-te então perguntar quais são as características que tu mais gostas deste jogador, e o que é que tu vês como sendo o futuro a curto prazo para ele neste United? Sim, é um jogador que me chama bastante a atenção. É um jogador que tem um perfil de avançado que eu gosto bastante. Para já, tipo, a capacidade que tem de jogar com os dois pés. Ele
ele nas camadas jovens do Manchester United, eu lembro-me de ver vídeos dele antes do começo da última época, e ele batia livros com os 2 pés e batia com qualidade. Yeah. Foi uma coisa que sempre que me surpreendeu bastante. E é um jogador que, pronto, nota-se que está a evoluir bastante, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista físico. Creio que ele ganhou bastante corpo desde que começou a época passada, e também teve uma transição interessante para esta temporada, ou seja, também soube evoluir nesse aspecto. Não, é um jogador rápido, também tem um bom drible, um bom remate, mas que também começou a evoluir também nesse aspecto físico, ou seja, um jogador que vai aguentar mais ir ao choque, o que é interessante para um jogador deste tipo de perfil. Acho que ele é um jogador que tem que melhorar tem que tornar o seu jogo, o seu passe mais simples. Creio que ele por vezes procura passes muito bonitos ou tentar jogadas complicadas, quando se calhar se conseguir apostar num futebol mais simples, que consegue ter mais sucesso dentro da ideia do Solskjaer. Mas acho que é um jogador super interessante, mesmo para essa imprevisibilidade que tem de saber jogar muito bem com os 2 pés. O defesa nunca sabe se ele vai jogar mais por fora ou mais por dentro, devido a essa capacidade, e acho que tem que continuar este processo de evolução e precisa de evoluir para agarrar o lugar no Manchester United. Sim, e apesar de ter uma concorrência de peso com o Rashford e com o Martial, que também tem aparecido com grande qualidade na equipa do United, e agora também com a chegada do Cavani, que também se fez uma grande novela cá em Portugal, mas isso são assuntos para outro podcast, se calhar, para o podcast do lado. E pronto, e assim chegamos então ao fim deste episódio. Acho que foi um episódio bastante enriquecedor para quem nos ouviu, porque ficou a conhecer um pouco melhor estes jogadores e o que é que nós achamos deles para o futuro que aí vem. Não sei se o Eduardo quer deixar alguma nota final para quem nos ouve lá em casa. Sim, espero que tenham gostado do episódio. Eu gostei bastante de falar destes jovens talentos, assim, um pouco diferente daquilo que estou habituado a falar, portanto também é bom para o meu processo de entendimento também do jogo. Foi bom conversar também contigo, David, com o Filipe também. Espero que fiquem também atentos à próxima edição, onde vamos falar sobre a segunda metade. Os outros 10 nomeados para o Golden Ball. Exato. Filipe, queres deixar alguma nota? Sim, obrigado. Penso que também é bom às vezes olhar assim para os jogadores para estes prémios, que são muito interessantes, e sim, esperar pela próxima semana para ouvir o favorito do Eduardo, se ele nos consegue vender a ideia de que merece ganhar o Haaland. Exato. Ok, assim sendo, queria então despedir-me de vocês os dois, agradecer o tempo disponibilizado aqui para participarem nesta edição. Queria também agradecer a quem nos ouve pela preferência. Como sabem, podem dar sempre o vosso feedback através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook ou por e-mail. Visita também o nosso site, fiquem atentos aos vários artigos de scouting que nós vamos produzindo todas as semanas. E pronto, então despeço-me com um abraço e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!